Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Igor Vitor e hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo, essa civilização que desperta tanto interesse no imaginário das pessoas, né? Uma civilização que ela é muito romantizada, sobretudo pelo cinema. E o Egito Antigo ele tem mesmo uma mística, né? Uma áurea diferente. E essa aura diferente, essa mística diferente que o Egito Antigo tem, talvez seja devido principalmente por ser uma civilização muito antiga. Não só antiga no sentido de tempo, né? A gente está falando de uma civilização que surgiu em 3000 a.C. Nós estamos em 2022, quer dizer, nós estamos falando de uma civilização que tem 5000 anos. Não só antiga nesse sentido, como uma civilização que durou muito tempo. O Egito ele foi uma civilização que durou na casa dos milhares de anos. Né? E para começo de conversa, antes de 3000, mais ou menos antes de 3500 a.C., você tinha ao redor do rio Nilo diversas tribos que eram conhecidas como nomos. Essas nomos eram tribos praticamente familiares, né? Aquelas tribos patriarcais, onde tinha um líder e tal, um núcleo praticamente familiar ao redor. E essas tribos elas tinham uma certa comunicação entre si, tinham uma certa relação entre si. Eram milhares de tribos. Elas tinham uma certa relação entre si, né? Tanto é que a partir daí vai desenvolvendo a religião deles e a cultura deles, mas não havia ainda uma unidade política. A partir de mais ou menos 3500 a.C., a gente vai começar a identificar uma certa unidade. Aí vai surgir o que a gente chama de Alto Egito e o Baixo Egito. Ironicamente, se você for olhar no mapa, parece que o Baixo Egito está no alto e o Alto Egito está no sul. Um está no sul e o outro está no norte, ficou invertido. Mas é porque aí a gente está olhando uma questão geográfica, né? O Rio Nilo escorre para baixo, então Baixo Egito é onde onde o Nilo já está desaguando no Mediterrâneo. E o resto fica para cima, mais para o meio da África, vai estar o Alto Egito. E mais ou menos em 3200 a.C., essas duas regiões, que já estavam mais ou menos unificadas, vão acabar de ser unificadas pelo faraó chamado Menes. E depois dessa unificação do Menes é que vai surgir o primeiro período da história egípcia, que a gente vai chamar de Antigo Império. Esse Antigo Império ele vai mais ou menos de 3200 a.C. até mais ou menos 2100 anos a.C. Ou seja, você vai ter aí um período de mais ou menos 1000 anos. E é durante esse Antigo Império que vai ser construídas as primeiras pirâmides. Antes disso, a gente tinha uma construção religiosa parecida com uma pirâmide, que eles chamavam de mastaba, que era só um monumento quadriculado assim e tal, sem muita altura. Era como se fosse uma pirâmide, não é uma pirâmide, né? Como se fosse uma coisinha só de uma altura só. A partir daí é que eles vão começar a construir aquela coisa em forma de pirâmide, mas é tão grandiosa, tão bem sucedida que a gente enxerga hoje. Esse Antigo Império, como eu disse, vai durar mais ou menos uns 1000 anos, até que vai chegar um momento em que o Império ficou muito grande e o faraó tem que dividir ele em outros auxiliares que vão ajudar na administração desse Império. Isso é bem recorrente em toda a história, né? Sempre tem um grande império que conquista uma área muito grande e chega um momento que o imperador, o conquistador, o cara que conquistou, não dá conta de administrar aquilo tudo sozinho. E ele acaba tendo que dividir aquilo ali em outras pessoas para ajudar ele a administrar. E essa divisão, ela sempre é maléfica, porque sempre daquela divisão ali vai começar algum responsável por uma determinada província vai se revoltar, dali vai começar a crescer e vai acabar tomando o poder do cara principal. Isso é regra em quase toda a história. Então é mais ou menos o que vai acontecer no Antigo Império do Egito. O faraó, não dando conta de administrar um império tão grande, ele tem que dividir aquilo ali como se fosse províncias, dando cada uma parte para um administrador, como se fosse um governador. Mas isso vai gerar o declínio desse Antigo Império. Esses governadores, essas áreas vão começar a crescer e vão começar a haver uma descentralização do poder. Depois dessa descentralização, a gente vai surgir aí um novo faraó que vai reunificar de novo a coisa toda, chamado Mentuhotep. Não sei se eu estou pronunciando muito bem, mas não sei falar egípcio antigo. Mentuhotep vai fazer essa reunificação e aí começa um segundo período que a gente vai chamar de Médio Império. Esse Médio Império ele vai de mais ou menos 2100 anos a.C. até mais ou menos 1500 a.C. E ele vai acabar com a invasão dos Hicsos.
que era um povo que estava ali na Ásia, mais ou menos ali na região da Arábia Saudita, e esse povo vai invadir o Egito e vai dominar o Egito por mais ou menos um período de mais ou menos uns 170 anos, e é assim que vai acabar o Médio Império. E a partir da expulsão desses Ixos é que vai surgir o chamado Novo Império, que é um período que vai de mais ou menos 1580 anos a.C. até 715 anos a.C. E esse Novo Império é que é conhecido como o grande auge do Egito Antigo, tanto no sentido cultural quanto no sentido imperial. É nesse período que o Egito vai se estender até a Palestina, até vai chegar até ali quase, né, onde hoje é a Turquia. Mas aí eles vão bater de frente com os hititas. E vai acontecer uma guerra entre os egípcios e os hititas, cá na região ali, mais ou menos onde hoje, se não me engano, chamam de Antioquia, né? Ali por cima ali de Israel. O Egito vai ter estabelecido um domínio naquela região ali onde hoje é Israel. E vai haver um confronto com os hititas. E esse confronto vai terminar sem vitória, porque eles vão fazer uma coisa chamada Tratado de Paz, que vai ser o Tratado de Kadesh. E o Tratado de Kadesh, é muito importante você saber disso, ele é o primeiro tratado de paz da história. É a primeira vez em que um conflito termina sem vencedores e é estabelecido um tratado de paz entre o Egito Antigo e o povo hitita. Esse período do Novo Império vai acabar em 715 anos antes de Cristo, com a invasão dos persas, e o Egito sendo incorporado ao Império Persa. Depois vai vir os macedônicos e vão vir os romanos, e a partir daí o Egito nunca mais foi aquele mesmo Egito milenar. Para falar um pouquinho sobre a sociedade egípcia, era uma sociedade estratificada, ou seja, quase não havia mobilidade social, como acontece hoje. Ou seja, não tinha possibilidade de alguém nascer em uma camada social e ascender a outra camada. Mas era uma sociedade muito bem definida, estaticamente. Tinha o faraó no topo da pirâmide, os nobres, os sacerdotes, o pessoal que mexia, que era responsável pelos ritos religiosos. E até a parte de baixo da pirâmide, onde tinha os camponeses e os escravos. No campo religioso, os egípcios eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Esses deuses eram deuses antropomórficos. Um deus antropomórfico, um ser antropomórfico, é um ser que ele é metade humano e metade animal. E era uma religião que ela acreditava em vida pós-morte. E isso é muito importante para entender o pensamento do Egito Antigo, porque toda a cultura do Egito Antigo estava em volta dessa ideia de que existia uma vida após a morte. Tanto é que a ideia das múmias, né, a ideia de você embalsamar uma múmia para você preservar o corpo, estava ligado a isso. A mumificação era uma maneira de preservar o corpo para que quando chegasse a outra vida, seu corpo estivesse ali bacaninha para você aproveitar a outra vida. Se você fosse pobre e não pudesse pagar a mumificação, você seria bem ruim a sua vida após a morte. Seu corpo não seria um corpo legal após a morte. Um dos motivos que levam esse fascínio pelo Egito Antigo está na questão do conhecimento que esse povo tinha. Esse povo ele tinha um conhecimento muito profundo em diversas áreas, na matemática, astronomia, eles tinham uma precisão astronômica muito grande, entendimento do movimento dos astros. Na questão da química, na medicina, existem diversos tratados de questão de medicina encontrados em papiro do Egito Antigo. Era um povo que tinha um conhecimento extraordinário para aquele período. E para explicar isso, você precisa lembrar da posição geográfica do Egito, né? O Egito está ali no norte da África, ele está preso sobre o deserto do Saara. E ele está isolado. E é justamente esse isolamento que vai dar ao Egito essa longevidade tão grande. Uma civilização que vai durar milhares de anos. E justamente também esse isolamento vai fazer desse povo um povo que foi muito apto ao conhecimento. Um povo que tinha um conhecimento muito profundo em diversas áreas. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos que puderam acompanhar. Até a próxima e fui!